O episódio começa mostrando Zodil em um monte de escombros. Ele está segurando um objeto, na intenção de fazer com que ele se torne um utensílio e também seja parte do conjunto do guardião. Após imaginar que Rudo não faz a mínima ideia de como retornar ao paraíso, ele vai dar uma demonstração grátis. Ele encosta a bota na parada estranha e o negócio parece sugar a energia dela. Zodil começa a falar mais sobre o conjunto do guardião. Parece que os utensílios que compõem esse conjunto, como as botas da Amo, as luvas do Rudo e o sobretudo dele, são mais antigos do que qualquer outro utensílio existente e que o dono delas deveria ser alguém com uma ânima muito poderosa. Ele diz que por mais que tentasse criar novos utensílios para compor o conjunto, nunca conseguia. Enquanto isso, o bagulho esquisito vai se abrindo, soltando os tentáculos que o prendia. Zodil continua dizendo que depois de várias tentativas tentando criar um novo utensílio, criou algo completamente diferente. O objeto que ele estava tentando transformar em mais uma peça para o conjunto do guardião foi inútil para esse propósito, pois após imaginar que falhou de novo, ele joga o objeto em uma pilha de lixo. Aí do nada o bagulho começa a flutuar e refletir uma luz muito forte. E foi aí que ele conseguiu criar feras maculadas através de utensílios personalíssimos. Rudo fica calado de boca aberta. Na hora ele lembra da fera maculada que a Ryo conseguiu vencer, um monstro enorme que só foi derrotado após Ryo conseguir atingir o estilete que dava energia à fera, ou seja, o utensílio personalíssimo dentro dela. Zodil revela o que pretende fazer. Ele quer subir junto com uma dessas feras. Meu amigo, aí seria o fim mesmo, hein? A galera do paraíso não está pronta para esse tipo de ameaça. Rudo está tendo pensamentos do passado, quanto ele sofria nas mãos das pessoas do paraíso. Culpa do seu pai, que era um assassino brutal e foi jogado do abismo, deixando para trás o filho, que ficou reconhecido como o filho do assassino. E parece que a galera fazia questão de que ele nunca se esquecesse disso, desferindo toda hora essas palavras para ele. Na época, Rudo ficava furioso, mas Hector sempre foi um bom pai, dando ótimos conselhos, tentando de todas as formas levantar a moral do garoto, que sofria pra caramba, hein? Na ocasião, as palavras assassino e maldito não saíam da mente do prota. Ele estava sonhando, acorda e está mal pra caramba. Ele está gemendo, deitado no sofá. Hector aparece e afirma que ele vai melhorar. O problema eram as mãos sinistras dele, que aparentemente antes das luvas causavam uma dor excruciante pro coitado. Na época, Hector fazia o que podia, tratava das feridas, enrolava ataduras e até dava comida na boca do prota, que chegava a engasgar. Hector carregava o garoto no ombro, que ficava observando atento o céu azul. Mas esses momentos de um pequeno alívio não duravam muito. À noite, o coitado do Rudo estava lá, gemendo de dor, e Hector, cabisbaixo, demonstrava muita tristeza por não conseguir ajudar mais. Hector conhecia algo a mais. Em cima da mesa está o livro que ele ficava carregando para cima e para baixo. Logo no início achávamos que era um diário, mas na verdade parece ser bem mais do que isso, já que na capa está desenhado o símbolo que tem nos utensílios do conjunto do guardião. Na manhã seguinte, Rudo está lá, jogado no sofá, com uma tristeza enorme, só esperando o tempo passar e a vida ter um fim. A porta se abre e é Hector. Em suas mãos tem um recipiente, que dentro estão as luvas que mudaram completamente a vida do prota. Ele afirma que elas podem ajudá-lo. De volta ao subterrâneo, Rudo ainda está processando o que acabou de ouvir. Ele não para de olhar para suas luvas e de falar sobre o conjunto. Enquanto isso, o ovo gigante vai brilhando cada vez mais com a energia das botas. Um ano depois, Rudo entendeu que o sobretudo do Zodil, as botas da Ama e suas luvas são parte de um conjunto. O que ele não entende e está buscando uma explicação é como o Hector conseguiu essas luvas se elas só existem na superfície e se tem mais conjunto desses perdidos por aí. Zodil fala que pela conversa que tiveram no restaurante, antes de chegar à superfície, Rudo não fazia nem ideia do que era um utensílio personalíssimo, mas ainda assim possuía um dos itens mais poderosos que existia. Ele afirma que o prota deve ser alguém realmente diferente, pois só o fato de conseguir usar as luvas, se tornar um giver utilizando dos poderes que ela proporciona e ainda assim conseguir manter a sanidade é um grande feito. Rudo se espanta olhando assustado para as luvas, perguntando o que elas são. Zodil fala que provavelmente ao usá-las ele já deve ter sentido um poder enorme vindo delas, uma reserva de energia inesgotável. O impressionante é que uma única pessoa criou todo esse conjunto poderoso, que é tão forte que pessoas normais que a usam geralmente acabam perdendo a sanidade, como no caso do homem que tinha as botas e depois a Amo. Rudo afirma que tem as luvas há muito tempo e nunca enlouqueceu por causa disso. Zodil concorda e diz que usa seu sobretudo normalmente também, mas tudo porque de alguma forma eles perderam alguma parte que é necessária para ser considerado um humano. Rudo lembra da raiva que sentia no passado e fica cabisbaixo. Zodil pergunta por que ele está desanimado, afinal só por conta disso eles conseguem usar aquele poder descomunal. Ele ativa o seu utensílio exalando uma aura de energia poderosa, refletindo que só com uma parte do utensílio a pessoa já fica com um poder
poder enorme, agora imagina usando o conjunto completo. É isso que ele quer descobrir para concluir os seus objetivos. Ele afirma que tentou criar uma imitação do conjunto por garantia, mas que foi um tremendo fracasso. Só que um fracasso nem sempre é um desperdício, e acabou servindo para outro propósito. Utilizando uma parte fracassada do conjunto do Guardião como núcleo e o alimentando com utensílios personalíssimos como oferenda para evoluir, ele criou imitações das feras maculadas. Zodiel diz que tudo aquilo é um experimento, que até encontrar ele com os companheiros dele fazem parte de um experimento valioso para ajudá-lo a derrubar o paraíso. Rudo não acredita no que está acontecendo, ele se dá conta de que quando Zodiel fala que eles vão subir ao paraíso será no lombo da fera maculada. Zodiel confirma que é isso mesmo, que até a previsão do tempo está ajudando, pois os ventos estão soprando a favor, e nessa hora será decidido quem viverá e quem morrerá. Gita ainda estava lá quietinha no seu canto, só ouvindo os dois conversarem, mas ela não se contém, sabendo que eles estão dentro de uma fera. Depois disso ficou mais claro o que está acontecendo, eles não vão no lombo, mas dentro da fera, e todos eles já estão dentro dela, e não no subterrâneo, igual imaginamos. Bom, pelo menos eu imaginava isso, né? Um tremor começa a se espalhar em todos os cantos, Andy e Fu sentem os tremores. Fu imagina que está fudido por não ter feito nada ainda, e pede um pouquinho mais de tempo ao Zodiel. Andy pergunta se aquilo é coisa do chefe dele. O babaca responde que sim, imaginando que a consequência dele ainda não ter começado a luta, por isso ele insistiu muito para que Andy começasse a atacá-lo. Andy encaga para ele, vira as costas e sai andando. Fu se desespera e vai atrás dele, pedindo para ele esperar um minuto. Andy continua na sua caminhada e o moleque diz que sendo assim ele vai começar a luta, mas não acontece nada. Andy continua andando, segurando ao máximo para não rir. Ele diz que não consegue fazer nada sem ninguém mandar, e isso é um ponto fraco que ele precisa superar. Por fim ele se ajoelha e implora para que Andy sente a porrada nele. Andy se mantém firme e diz que sem chance, que enquanto ele não descobrir como sair dali e achar os seus companheiros, ele não vai sentir um pingo de vontade de lutar. Que malandro, como dizem, jogou verde para colher maduro, e deu certo. Fu, sem pensar duas vezes, revela que se ele se esforçar muito para destruir as paredes, talvez consiga sair, afinal eles estão dentro de uma fera maculada. Caraca, entregou o ouro rapidinho, hein? Andy fica surpreso e grita que nem um doido, se eles realmente estão dentro de uma fera maculada. O garoto confirma e diz que não sabe onde estão os companheiros dele, que agora podem lutar, mas nada feito. No programa de bate-papo entre o Bigodão e o Bro Santa, os tremores também começaram. O Bigode não imaginou que iriam tão rápido assim e que ainda tinha muitas perguntas a fazer. Dir, o Zé Chupeta, não para de balançar a perna. É sério que Bro achou que todo aquele tremor estava sendo causado por causa disso? O Bigode revela que eles estão em uma espécie de fera maculada usada como meio de transporte, e que ele sendo o zelador, já deveria saber disso. Bro tem a mesma reação do Andy e não imaginou que isso seria capaz. Dir se zanga e dá uma cacetada no chão. Andy se desculpa com o Fu por não lutar, afinal não é a especialidade deles lutar contra humanos, mas já que agora eles sabem que estão dentro de uma fera maculada e são os zeladores, é hora de mexer a bunda gorda e começar a limpeza. Bro diz que ele o enganou direitinho, ele imaginou que estavam no subterrâneo e nunca pensou que existisse uma fera maculada desse tamanho. Ele acha estranho que estão sem máscaras e não ter acontecido nada ainda. Afinal, quanto maior a fera maculada, mais ar tóxico ela emite. O arroceiro só diz que essa é uma fera especial. É o que ele pode dizer, já que ele gostaria muito, mas também não sabe. O Bigode, que sinceramente não sei de que lado está, fala que eles precisam se apressar logo, pois já estarão no paraíso. Bro pega sua faixa e enrola na cintura do Dir, jogando ele com tudo contra a parede. O moleque passa que nem uma bala pelo Bigode, que não acredita que aquele menininho vai derrubar a parede com apenas um soco. Dir vem com tudo e quando chega na parede ele dá um mísero soquinho, e conforme vai descendo, vai distribuindo esses golpes. O Bigodão diz pro Bro pedir para ele parar, que é tóxico e super protetor deixar uma criança fazer o que quer. Bro prende ele com sua faixa e diz que não sua opinião, tóxico é não deixar a criança progredir e evoluir. Enquanto explicava, o barulho das pancadas foi aumentando. O arruaceiro não acredita e quando olha o garoto estava destruindo a parede. Acontece que ele tem o poder de absorção e conforme ele vai golpeando o adversário, vai absorvendo a energia dele, ficando mais forte a cada novo golpe. Esse é o poder do Centralian, o utensílio personalíssimo do Dir. E o episódio termina com Dir, o menino da chupeta, mostrando seu poder. Confesso que me surpreendeu, eu não imaginava que era tudo isso. Os zeladores estão a caminho do paraíso, dentro de uma fera maculada. Será que eles vão conseguir interromper essa viagem ou já é tarde demais? Vamos ver, né? Mas e você, gostou do episódio? O que achou do poder do Dir? Maneiro, né? Comenta aí embaixo e aproveita e já senta o dedo no like. É rapidão, é de graça e me ajuda demais. Valeu!